Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um conceito do LibreOffice, especificamente falando sobre o aplicativo Impress, que é responsável pela apresentação, e como algumas bancas costumam cobrar, também o editor de slides, tudo bem? Bom, mas vamos entender primeiramente, o que seria o LibreOffice? O LibreOffice nada mais é do que um suite de Office, de escritório, na qual ele permite que você tenha vários aplicativos, e cada aplicativo possui a sua especificidade. Por exemplo, o software que nós iremos abordar hoje é para edição de apresentação. Ele é o concorrente, digamos assim, do PowerPoint da Microsoft Office. E tem algumas características que vocês precisam saber. A primeira característica que você precisa saber é o seguinte: algumas bancas podem cobrar LibreOffice, outras bancas podem cobrar BROffice. Os dois são comunidades de software livre. Já falei para vocês na aula de software o que seria software livre, mas só para salientar, é uma comunidade de programadores que criam programas e que compartilham, E lembrando que ele é gratuito, Então, você não precisa arcar financeiramente, diferentemente do PowerPoint, na qual você tem que pagar. Outra coisa que é importante, o Suite BROffice e o Suite LibreOffice, ele é multiplataforma. O que seria isso? Ele pode rodar, tanto Windows, Macintosh e Linux, tudo bem? Então, logicamente, que o Impress, o aplicativo para edição de slide, ele roda em qualquer sistema operacional. Então, se ele falar que é específico para Linux ou por limitações técnicas não roda no Windows, você já pode marcar falso de cara, tudo bem? O CESP costuma muito fazer isso, cobrar essa questão de limitar só por ser um software livre. Outra coisa que é importante, professor, quando se trata sobre os aplicativos do LibreOffice, ele é mais detalhado como o PowerPoint, como o Word, como o Excel, por exemplo? Não. Quando se trata do pacote LibreOffice, e especificamente falando do Impress, o que acontece, gente? Ele não vai cobrar para você caminho. Por exemplo, como que eu faço para inserir uma imagem? Parará, piriri. Não. Diferentemente do PowerPoint, como as bancas partem do princípio que vocês, os concurseiros, não utilizam essa ferramenta. Então, eles não detalham tanto. Ele vai te perguntar algumas características básicas, mas ele não vai perguntar caminho. Então, se você quer ficar decorando caminho, já está começando errado, Então, você precisa entender as características de cada aplicativo, tudo bem? E a característica de um editor de apresentação, o primeiro, seria a parte de slides. Então, aqui seria o painel de slide, na qual você vai visualizar todos os slides que você esteja trabalhando. Bom, aqui eu estou utilizando o modo normal, na qual vai apresentar um slide por vez. E aí, o que acontece? A banca pode te cobrar o seguinte: tá vendo que esse slide, gente, ele está com tracejado? O que significa esse tracejado? Significa que o slide vai estar oculto. Professor, o que seria esse oculto para a apresentação? Significa que você enxerga o slide, mas quando você iniciar a sua apresentação, ele não vai ser apresentado. Então, ele não vai ser excluído, simplesmente ele vai ser oculto da apresentação. Então, toda vez que você vê um slide, por exemplo, que tem esse tracejado, significa que ele é oculto. Significa que ele vai ser excluído? Não. Simplesmente ele não vai ser apresentado. Você pode editar, fazer configurações aqui dentro, colocar imagem, colocar um monte de coisa. A diferença é que não vai ser apresentado. Então, já caiu, a VUNESP cobrou isso, salvo engano, em 2015 ou 2016, perguntando se esse tracejado, essa imagem, representava um tipo de slide específico. E aqui o slide específico seria o oculto, porque ele não vai ser apresentado. Tudo bem? Outra coisa importante quando se cobra sobre a questão de apresentação, tanto no PowerPoint quanto no Impress, ele vai falar sobre slide mestre. E isso é importantíssimo. Se colocou no seu concurso, sobre o Impress, o editor de apresentação de slides, você tem que
saber que o seguinte, o slide mestre, ele é uma configuração na qual você insere na sua apresentação e você define estruturas. E essas estruturas vão ser replicadas para todos os outros slides. Então, imagine o seguinte, eu quero colocar uma imagem, eu quero que essa imagem contenha em todos os outros slides. Você cria, tá, um slide mestre e esse slide mestre vai ser replicado. Por exemplo, esse slide da LAC, ele é um padrão, na qual tem a borda, o número da página e o logo da LAC. Então, isso aqui foi feito em um editor e, logicamente, através de um slide mestre, que vai ser replicado para todos os slides. Então, se perguntar no seu concurso o que seria slide mestre, não é o slide inicial. Significa que é um padrão na qual vai ser replicado para todos os outros slides. Outra coisa importante. Professor, só pode ter um padrão? Não. Imagine que você criou uma apresentação e essa apresentação, vamos dizer que seja dividida por capítulos, por exemplo. Você pode criar vários slides mestres. Lógico que até determinado momento vai seguir uma formatação e a partir de determinado momento vai seguir outra formatação. Então, vejam só, o slide mestre é um tipo de definição que eu crio estruturas que vão ser repetidas, mas nenhuma apresentação eu posso ter mais de um slide mestre. Tudo bem? E aí, outra coisa que é abordado quando se trata sobre o Impress é o seguinte. Aqui eu tenho um slide mestre, na qual eu vou definir data e hora, o rodapé, o número da página, por exemplo, e a questão de estrutura de tópicos. Essa ideia de estrutura de tópicos cai no seu concurso também. O que seria essa ideia de estrutura de tópicos? Você vai definir, gente, o layout. Você vai definir, por exemplo, você vai ter imagem, como que vai funcionar o texto, como que vai ser inserido. Então, todo esse padrão é definido aqui, ó, na estrutura dos tópicos, tudo bem? E esse é um slide mestre. Todos os outros slides que existirem aqui vai seguir essa nomenclatura. Já aconteceu, salvo engano, a VUNESP perguntar, ele colocou o slide mestre, né? E ele perguntou, essa posição serve para quê? Essa posição serve para quê? Essa posição serve para quê? E nós sabemos que essa posição é para data e hora, aqui no meio seria a área de rodapé e aqui seria o número. Outra coisa, se você viu o slide da LAC, por exemplo, nós não temos data e hora do lado esquerdo. Você pode editar também, você pode personalizar. Mas se for a configuração padrão, é isso aqui. Tudo bem? Então, lembrando, você pode editar a sua estrutura do layout, tá? Mestre, conforme o seu desejo, conforme o layout que você queira que contenha a sua apresentação. Bom, outra coisa que é muito importante quando se fala sobre Impress é a questão dos atalhos, e os atalhos costumam cair, tá? Existem alguns atalhos que você precisa lembrar, e não é decorar, porque decorar você esquece, tá? Primeiro, você fez uma apresentação e você quer iniciar ela. Qual é o comando para iniciar uma apresentação? F5, tá? Toda vez que você apertar o F5, você vai iniciar uma apresentação, mas já fizeram pegadinha em concursos. Vai iniciar da onde? Do slide que eu estou editando atualmente? Não. Vai iniciar do início. Ficou até meio redundante, mas do primeiro slide que você esteja trabalhando. Tá? Então, se eu estiver editando no décimo slide, por exemplo, e apertar o F5, ele vai iniciar minha apresentação do primeiro slide. Tudo bem? Ah, professor, mas eu não quero, por exemplo, iniciar do primeiro slide. Eu quero iniciar o atual. Beleza, então você vai acrescentar a tecla Shift. Então, se você aperta Shift mais F5, você vai iniciar do slide atual. Se eu estou editando, por exemplo, na 10ª página, vai iniciar da 10ª página. Então, olha a pegadinha de concurso. Se falar F5, é do início. Se eu quero o atual, Shift F5. Bom, outro que também costuma cair é a questão do seguinte, e para sair?
Para sair, eu comando o ESC. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, a LAC Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018. Um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital. E nós, a LAC Concurso, eu garanto para vocês, aqui na LAC Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na LAC Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Clique lá.